Olá, meninos, tudo bem? Vamos começar a correção do bloco 1 de Geografia, tá? Então, no bloco 1 de Geografia, nós estamos falando a respeito da população brasileira, população indígena, dos imigrantes, que aqui chegaram, né? Nós temos como a primeira pergunta, cadê? Deixa eu ver se subir. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Quem são? Então, quem são os formadores da nossa sociedade, da nossa nação? Os nativos brasileiros, indígenas, que aqui já estavam, os europeus brancos e os africanos, que veio trazido aqui para o Brasil para trabalhar como escravo, né? Próxima questão. Em 1500 aproximadamente, antes da chegada dos colonizadores portugueses, existiam diferentes povos indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Na época, estima-se que viviam aqui cerca de 10 milhões de indígenas. Qual foi o motivo da redução de indígenas no início do século XVI? Então, o que aconteceu com a chegada dos portugueses, além das guerras que eles acabaram, os portugueses, os indígenas, as brigas, os confrontos, também teve a questão das doenças que o europeu trouxe consigo e o indígena não tinha anticorpos para combater, por exemplo, uma simples gripe, um simples resfriado. E isso acabou exterminando grande parte dos indígenas que aqui viviam. Número 3. Diferentes povos africanos foram capturados, sobretudo por europeus colonizadores e trazidos para o Brasil, de maneira forçada para serem escravizados. Quais eram esses povos e como eles chegaram ao Brasil? Primeiro, os africanos, eles vinham para o Brasil em navios, nos porões dos navios negreiros, em péssimas condições de saúde e de alimentação. Então, muitas vezes, esses negros já chegavam aqui doentes, desnutridos, devido mesmo a toda essa questão. E de onde eles foram capturados? De povos, como os rebolos, monjolos e benguelas, tá ok? Só que cada um deles mesmo, era todo mundo africano? Tá, mas cada um tinha a sua cultura, diferente uma da outra, e a questão física também mudava bastante entre um e outro, tá bom? Aqui tem um texto falando sobre os quilombolas, que são os descendentes ou os remanescentes das comunidades formadas por pessoas escravizadas, fugidos lá dos quilombos, isso lá no século XVI, Então, tem um texto falando sobre isso, falando sobre o quilombo dos Palmares. E aí eu fiz uma pergunta: o que é um quilombo? Então, o quilombo eram lugares isolados que, com o passar dos anos, acabaram se tornando comunidades. Letra B, pesquise e responda. Existem comunidades quilombolas no estado de Goiás? Sim, existe, E aí eu coloquei aqui um pequeno trecho de uma delas, que é o Quilombo Calunga, tá? Na comunidade de Vão das Almas, no interior de Goiás. É o maior território quilombola do país, tá? O Brasil possui mais de 2.400 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e isso espalhados em 24 estados. Então, aqui de Goiás, eu destaquei o Quilombo Calunga, mas vocês podem procurar que tem muita coisa interessante falando aí. 5. A ocupação das terras que formaram o Brasil pelos povos europeus colonizados aconteceu a partir do século XVI, quando os portugueses aqui chegaram. Eles foram os principais colonizadores europeus a participarem da formação do povo brasileiro. Quais eram as intenções dos portugueses aqui no nosso território?
Então, inicialmente, né, era dominar o território e explorar as riquezas. Retirada de recursos minerais, de tudo que tivesse de bom aqui para poder levar para Portugal. Com isso, né, acabou acontecendo o quê? Grande retirada da madeira, na época o pau-brasil, tá? Quando eles começaram a se estabelecer aqui, inicialmente houve o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar, que também foi assim, tem um grande destaque na questão histórica, né? Aí tem a questão da criação de gado, e aí mais tarde também teve a exploração do ouro, dos nossos minérios. E detalhe, tudo que era encontrado aqui era levado para Portugal, não ficava aqui não, tá? 6. O Brasil é considerado um país populoso, visto que ainda ocupa a 5ª posição entre os 10 países mais populosos do planeta. Ao longo do tempo, a população brasileira apresentou uma evolução do crescimento natural. Cite os principais motivos para esse crescimento. Então, a chegada dos imigrantes no Brasil, o nascimento de seus descendentes, né? Que veio imigrante, geralmente veio casal, tiveram descendentes, e aí com isso houve também um crescimento da população brasileira. Isso lá em 1872 e 1972. Teve também, mesmo com a diminuição da imigração para o Brasil, o censo demográfico de 1950 comprovou que a população brasileira crescia muito, né? Devido ao que? Ao crescimento natural, tá? O que é o crescimento natural? Ao nascimento, a quantidade de pessoas que ainda viviam no país, a questão do índice da natalidade e a mortalidade, tá? E aqui, ó, a queda da mortalidade no Brasil também gerou um crescimento da população no século passado. O que aconteceu com a redução da mortalidade? A questão da condição de saúde pública, implantação de medidas sanitárias, rede de água tratada e esgoto, medicamentos mais avançados, né? As vacinas e ações preventivas de combate e controle de doenças. Por exemplo, lá no início do século XX, era muito comum morrer de tuberculose, tétano, cólera, sarampo. Por exemplo, tétano e sarampo vocês já conhecem ou já ouviram falar, né? Agora, a cólera é o quê? Devido às más condições com relação à contaminação da água, né? Tuberculose, se não me engano, é o que eles chamavam antigamente de tosse comprida, tá? Bem provável que os avós de vocês conhecem essas doenças mais antigas. Hoje a gente quase não ouve falar, tá bom? E aí, é isso aí. Essa é a correção do bloco 1. Eu espero que vocês façam a correção direitinho. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo pelo meu celular, tá? Que a gente vai se falando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.